Mamar o tempo todo, mamar de hora em hora, uma noite toda, o dia inteiro, isso é apego, isso é assim mesmo, a lei também materna tem que ser assim, tem que ser de hora em hora, tem que ser a noite toda, é impossível o bebê dormir bem à noite, mesmo mamando leite materno exclusivo, né? Existem esses questionamentos aí, eu recebo muitas essas perguntas no dia a dia do meu consultório, também de forma online, né? Inclusive, muitos profissionais de saúde pregam que tem que ser assim, que depois que você está amamentando, que você não precisa mais dormir, né? E não é assim, né? O sono é fundamental, inclusive, para que a mamãe consiga ter disposição mental e equilíbrio emocional, não só para amamentar, porque amamentar demanda muito tempo e energia da mamãe, mas também para brincar, estimular o bebê no dia seguinte, que é fundamental para o desenvolvimento, né? E a gente sabe que o bebezinho mama muito nesse início, aquela primeira semana de vida, até porque o volume do estômago do bebê é muito pequenininho, cerca de 5 ml no primeiro dia, ela por volta de uma semana aí já está com 20, 30, alguns 45 ml, dependendo do tamanho do bebê, né? E por volta de um mês está ali 60, 90 ml, dependendo também do tamanho do bebê. Então, a gente sabe que o volume do estômago cresce. Desde que a mamada esteja efetiva, que a pega esteja boa, que o neném não tenha a língua presa, que o ambiente de mamada esteja favorável, que a mamãe consiga concentrar na mamada, porque tem outro fator, que é o reflexo da ocitocina. A ocitocina é um hormônio que é produzido no cérebro a partir do momento que a mamãe, que o neném mama na mamãe e que a mamãe consegue ter tranquilidade para amamentar o bebê. Se a mamãe está amamentando e gente dando palpite, conversando, falando que o leite está fraco, ou a mamãe mexendo na televisão, vendo a televisão, mexendo no celular e não tem uma tranquilidade para amamentar, o leite está na mama, às vezes o neném quer o leite está lá, mas ele não sai do volume que o bebê precisa. E tem outras causas também disso, né? Por exemplo, o neném que está super agasalhado, fica muito enroladinho, fica molinho, principalmente naquelas primeiras semanas de vida, o neném tende a ficar mais molinho. Então, se ficar muito agasalhado, ele vai ficar mais sonolento ainda. Então, ele começa a mamar e dorme. Então, por exemplo, vamos supor eu, um nenenzinho aí, por volta de 30 dias de vida, que já era para estar fazendo um intervalinho de 2, 3 horas entre as mamadas. Ah, é livre demanda. É livre demanda, a gente sabe disso, não vai negar se ele pedir antes. Mas vamos supor que caiba no estômago desse bebê 60 ml, por exemplo, né? A gente não sabe o tanto que está lá dentro da mama da mãe, mas para ele ficar satisfeito por 3 horas aproximadamente, pelo menos 2 horas, ele precisaria ingerir 60 ml. Lembrando mais uma vez que depende do tamanho do bebê, estou dando só um exemplo. Às vezes tem os 60 ml lá na mama, ele precisa dos 60 ml, só que ele mama e chega nos 20 ele dorme, porque ou está muito agasalhado, ou porque ele tem uma língua presa, ou um torcicolo que tem que fazer um esforço tremendo, ou porque a pega não está boa, ou porque o ambiente está muito desarmonioso ali, ou gente conversando na cabeça da mãe, ou a mãe preocupada, ou cansada, ou exausta, e aí não produz ocitocina, e aí aquele leite não sai para a boquinha do neném na quantidade satisfatória, independente da causa, tem várias outras causas, poderia ficar falando aqui horas sobre as causas do leite não chegar na boquinha do neném. Esse neném chega ali, ele queria 60, tem 60 na mama, e ele mama 20 e adormece. E aí passa 20 minutos, meia hora, quando a mamãe vai colocar esse bebê no berço. A hora que ela tenta colocar, o neném chora. Ou às vezes só de colocar para rotar, chora. E aí fica mama, passa um tempo, mama de novo, passa um tempo, mama de novo. E esse bebê que se mamasse, né, no exemplo, voltando ao exemplo que eu dei, mamasse 60 ml, aguentaria 3 horas, dando tempo para o bebê dormir adequadamente, dando tempo para a mãe organizar rotinas na casa, não faz isso. E ele mama 20 minutos depois, mama de novo, 20 minutos depois, mama de novo, uma hora depois. Então, às vezes, esse bebê ganha peso, às vezes ganha até mais peso do que precisa, né? E aí, por quê? Ao invés de mamar 60 de 3 em 3, ele mama 20 de hora em hora, 40 em 40 minutos, e tá tudo certo em relação à ingestão de calorias. Só que não tá tudo certo em relação à parte do sono, não tá tudo certo em relação ao equilíbrio emocional. Então, existem formas da gente conseguir fazer com que a mamada seja efetiva e continue com o aleitamento materno. Então, essa conversa de falar que de hora em hora é mamar 40 minutos, de hora em hora, até 2 anos de idade, isso é apego, quem fala isso não pensa no outro lado, que é o emocional da mãe. Então, a mãe precisa estar bem. E é possível continuar com leite materno exclusivo. A grande questão é essa, é possível
sem entrar com fórmula, melhorando a efetividade da mamada, melhorando o ambiente de mamada. Em alguns casos, realmente, precisa de entrar com fórmula quando o pediatra recomenda, não por esse motivo, mas porque eu não tenho ganho de peso, tudo foi tentado. Mas 90% das vezes que entra com fórmula não é necessário, né? Mas também não é normalizar essa exaustão. Essa exaustão, ela não pode ocorrer, porque senão a mamãe vai ficar com o emocional abalado e não vai ter estímulo, não vai ter ânimo para estimular o bebê, para brincar, para criar vínculo, conexão no dia seguinte. Então, mamar de hora em hora, ficar grudado na mama 24 horas, isso não é apego e nunca vai ser. Isso vai ser exaustão, vai ser desarmonia e vai ser falta de saúde emocional para a mãe e para o bebê. E pode ter certeza, se você está passando por isso, é possível modificar sem entrar com fórmula. É possível melhorando a efetividade das mamadas, procurando um profissional que entenda e que apoie a amamentação, verificando tudo que pode estar acontecendo, por exemplo, no ambiente de mamada, no momento da pega, se não tem língua presa, tudo isso, tá? Não acredite nessa normalização que alguns profissionais, que a sociedade e alguns profissionais de saúde tentam pregar e ainda jogam um peso em cima de você falando que isso é apego. Ou seja, se você estiver insatisfeita com isso, é porque você não quer apegar ao seu bebê, né? Não é assim, não pode ser assim. E pode ter certeza que existe um outro caminho, também mantendo o aleitamento materno, mas existe um outro caminho com tranquilidade, com rotinas adequadas de sono, rotinas adequadas de mamadas. Então, mamar de hora em hora não é apego, exceto naquela primeira semana, segunda semana, mas com o passar das semanas precisa haver um espaçamento entre as mamadas. Se não houver, isso não é apego, isso é algum problema na pega, ou algum problema no ambiente, ou algum problema que tem como solucionar.